também, né? Então vamos lá. A sala tá cheia hoje. Tá, mas eu não consigo passar o slide, é isso mesmo? Professor, Diga. bom dia. Bom Antes de você dia. começar a gravar, deixa eu só falar uma coisa. No Moodle, teve uma aula que você postou que ela tá com um eco. Você fala e aí a sua voz repete 2 vezes. Tá com eco? Não sei se isso vai adiantar alguma coisa, se você vai conseguir Mas tá resolver. agora com eco? Foi só avisando. Não, é a aula que você postou no Ah, Moodle. uma que eu postei. Sim, é porque eu gravei pelo outro, pelo OBS, e aí ele pegou o áudio que eu tava falando do OBS, passando pro OBS, tava pegando o áudio do Skype também colocando lá dentro. Eu não consegui tirar isso de jeito nenhum. Aí eu não tô gravando pelo OBS, não, tô fazendo só gravação do Skype mesmo, que aí não vai dar Entendi. esse problema. Beleza, só para avisar mesmo. Ah, beleza. Bom, vamos lá. Bom, primeiro, o que a gente já fez? Vamos entender assim, onde a gente está situado. Dentro de. Passando um caminhão aqui. Vocês não vão me ouvir. Então, dentro de patologia, né, da disciplina patologia, o que a gente já fez? A gente já entendeu basicamente as coisas que acontecem, a gente já estudou também as devidas causas, aonde que está aquele tipo de fissura, né? Pode ser de onde, né? Pode ser uma flexão, pode ser estrutural, ou pode ser de característica só de reboco, de alvenaria. Então a gente entendeu um pouco esse universo. Bom, em termos de trabalho, o que a gente já fez até agora? A gente foi lá e fez a vistoria. Então, o laudo de vistoria. Mostrei lá no material para vocês, eu quero que vocês deem uma olhada, não entrei exatamente nisso, mas vale a pena pelo momento que a gente tá, tá, tá na hora dessa norma, né? Norma no Brasil, infelizmente, ela pega ou não pega, né? Mas está na hora dela ser aplicada, dela ser exigida. Então, acho que vale a pena vocês conhecerem ela, mas ela é só um passo a passo do que vocês fizeram. Né? Vocês foram lá, registraram, tiraram foto daquela parede que ela estava com uma bolha, que ela estava com uma mancha, né? Então que ela estava com uma fissura, então aquele pilar que tinha uma, uma, uma fissura nele. Então essas coisas vocês registraram, né? Registraram e falaram, olha, tem uma parede ali com bolha, né? A outra tá com uma trinca. Ó, aquela ali tá caindo o revestimento cerâmico dela. Até agora a gente não tratou aquilo ali, a gente não só apontou o problema, a gente só está apontando o erro da construção. Basicamente isso. Chegou agora a hora da gente começar a avaliar esse problema. Ó, beleza, tenho aquela trinca, mas por que eu tenho aquela trinca? Qual a origem daquela trinca? Percebo que ainda tem uma outra fase depois, que é como eu vou consertar essa trinca. Né? Então a gente está na fase de onde que vem essa trinca. A gente já estudou vários tipos de trinca, né? A gente entende de onde que elas saíram, né? A gente consegue entender de onde elas saíram, mas tem situações que eu preciso de ajuda para me dar uma certeza absoluta, né, do que está acontecendo. Aí vão entrar os equipamentos, né? Na patologia, está cada vez chegando mais equipamentos para auxiliar a gente na hora de fazer laudos, né? Ó, vou fazer um laudo, não vou fazer só uma vistoria, vou começar agora a fazer um laudo. O que está acontecendo realmente com aquela edificação? Então, esses equipamentos, eles alguns são baseados por norma,
que é o caso do esclerômetro, né? Eu tenho uma norma própria para ele. Alguns eles estão baseados em estudos, que é, por exemplo, o ultrassom. Né? Ele tem uma norma do ultrassom, mas como eu vou usar? Eu tenho um ultrassom que eu vou determinar aqui a resistência desse concreto. Tem alguns estudos que a gente vai conseguir fazer uma correlação entre os dois. Então, esse é o universo agora, da gente, né? Eu vou apontar aqui vários tipos, mas todo dia está nascendo e melhorando esses equipamentos, né? Então, a realização de perícias em construção civil requer a utilização de equipamentos que permitam a detecção e caracterização dos problemas existentes, por forma que seja possível, posteriormente, identificar suas causas e definir metodologias de reabilitação. Então, o próximo passo, o próximo documento que a gente cria é o quê? Definir causas. Né? Então, você lembra que até então, falou assim, a causa a gente deixa para fora. Isso, na vida profissional, é assim também. São as faixas, né? E aí até uma questão de preço, né? Primeiro, eu vou chegar e tenho que fazer uma vistoria para identificar todos os problemas, né? Então, fiz uma vistoria, está aqui, se tem esses problemas. Depois eu tenho que contratar outro profissional ou o mesmo profissional que vai chegar e falar assim, esses problemas aqui, a causa foram essas. Você sai correndo porque aqui é problema estrutural, ou essa daqui você tem que consertar aqui uma impermeabilização ou alguma coisa assim, a origem é impermeabilização. E um terceiro momento, que já é uma consultoria, é como eu vou consertar isso. Né? Então, eu vou mostrar a origem, e aí ele já dá base para o proprietário, que olha, aonde que está? Eu quero consertar esses problemas apontados aqui. Então, eu vou definir essas metodologias de reabilitação em um outro momento ainda. Então, na perícia patológica de habitação, possuímos equipamentos com níveis elevados de sofisticação, tecnologia e que possibilita a realização de ensaios, reconhecimento de forma não destrutiva. Aí tem uns aqui que você vai falar assim, mas assim, ele quebrou um pedacinho ali do concreto, mas mesmo assim ele é não destrutivo. Eu não estou precisando tirar um pedaço maior, eu estou tirando uma fatiazinha daquela estrutura. Por isso que eu ainda considero ele não destrutivo. Então, para isso, né? Aí agora a gente vai começar a listar alguns. Basicamente isso. A ordem já vai começar a não importar, né? Então, essa aqui é uma câmera termogravimétrica. E o que faz essa câmera termogravimétrica? Eu vou apontar para a parede, para onde eu quiser, e ali vai me dar espectros de cores. Essa foto, né, entre aspas, ela vai estar com como é que chama? Vai me dar um aspecto de cores. Então, essa câmera não, essa não é termogravimétrica, câmera termográfica, né? Que ela é infravermelho. Desculpa, estou na câmera termogravimétrica, que não é essa daqui ainda. Mas ela é bem parecida. Então, num exame não destrutivo, detecta e localiza problemas como infiltração em parede. Né? Eu vou entender que aquela parede ela está mais tá molhada, né? Tá úmida. Cobertura, falta de isolamento térmico, que a gente não tem isso aqui, por exemplo, mas se a gente for pensar no exterior, em locais que são frios, eu tenho pisos aquecidos. Eu coloco um equipamento desse, eu vou identificar em qual ponto daquele piso ali eu tenho um problema, né? Vamos falar assim. Tratamento térmico em fachadas, coberturas, tanques, né? Que eu posso pegar aquela parte metálica ali, conseguir entender aquele ali. Canalização de água. Imagina, eu vou pegar, é um equipamento que eu vou botar aqui, passar no asfalto, e falar assim, aquele pedaço do asfalto ali, ele está mais úmido, né? Então eu tenho
E lógico, eu estou falando, eu vou ter equipamentos e vou ter equipamentos. Quanto mais caro, né? Quanto maior a tecnologia, não vou falar só de preço, mas quanto maior a tecnologia investida ali, mais precisão eu vou ter, né? Localização de dimensões de elementos estruturais. Então, o concreto ele vai ficar num espectro de termografia mais escuro do que argamassa. Então, eu vou conseguir identificar nessa parede aonde que estão os pilares, onde estão as vigas, os elementos estruturais. Ele vai me dar um retrato muito mais fácil, né? Do que eu sair batendo. Será que aqui é pilar? Não é? Só por essa foto ela já consegue. Detectar a existência de colônias de inseto, então cupim, né? Tem, às vezes, dentro do forro, coisas desse tipo. E analisar o sistema de equipamentos elétricos. Então, a termografia, o que é a termografia? Então, são raios infravermelho, né? Então, ela vai analisar esses valores de temperatura obtida a partir de uma câmara termográfica. Então, todo material que conhecemos emite energia, emite calor. Então, zona de radiação infravermelha do espectro eletromagnético. Então, quantidade de energia transmitida por um material está relacionado com sua temperatura. Então, as câmeras de infravermelho conseguem ler as radiações e dando conhecer a temperatura na superfície do material. Então, eu tenho aqui, ó, eu consigo enxergar através daqui das luz visível, né? Eu tenho até aqui 1 micron. Passou disso, eu já só consigo enxergar com infravermelho. Então, eu vou buscar essa termografia para fazer essa avaliação, eu vou buscar essas cores. E aí eu vou ter vai existir certos padrões daquelas cores, né? Qualquer coisa que estiver distorcendo daquilo ali, aí merece uma atenção maior. Ó, deixa eu ver aqui, nesse ponto aqui, né? Então, e aí eu vou ter retratos desse tipo aqui. Olha, percebo nessa primeira foto que está separando aqui os elementos estruturais, onde a alvenaria, onde estão os pilares, porque aqui tem um pilar maior, né? Tem uns pontos de umidade aqui, que talvez a gente possa caracterizar como umidade, mas eu vou ter um cuidado a mais para isso. Tem uma outra aqui de uma fachada, onde ele pega a esquadria, talvez, aqui, que seja mais fino. Tem as alvenarias aqui com cores diferentes. Você tem um padrão estrutural aqui, ó, né? Então, eu vou conseguindo enxergar essas estruturas. Aqui, essa daqui. Zonas sem isolamento térmico, ó, então está isolado aqui. Aqui no azul, eu estou vendo que aqui ele está com problema, né? Então, são pontos que eu vou atingir. Aqui a umidade, ó, isso aqui imagina, a gente conseguir identificar em que ponto está aquela umidade. Às vezes quando eu vejo a bolha já aparecendo, é porque já está sobrecarregado de umidade. O ideal é achar antes de acontecer a bolha, que aí é antes de acontecer qualquer tipo de prejuízo. Então, vamos lá. Esse daqui, ó, identificação de portas de janela permitindo a passagem de ar, né? Então, dentro daquele princípio do isolamento, né? Ó, tá passando ar aqui. Se eu quero um ambiente hermeticamente fechado ali, que é o ideal, né? Janelas e portas bem vedadas, né? A vedação perfeita, ele vai detectar aqui para gente. A identificação da fuga em tubo de água e ar-condicionado, ó, tá vazando aqui. Então, eu consigo detectar, de repente, aquele tubo. Lógico, quanto mais preciso for o equipamento, mas, de repente, eu tenho um tubo que está vazando, sai quebrando tudo.
Eu vou identificar ali onde está me dando essa umidade, onde esse espectro de cor está diferente, e vou atacar aquilo ali. Eu vou fazer a minha manutenção naquele ponto. Beleza? Entendido, então, o que é a câmera termogravimétrica? Então, a gente tem esses equipamentos, já estão ficando cada vez mais disponíveis para a gente, né? Quem quer mesmo chegar a investir em algo desse tipo, já é possível, né? O trabalho consegue já pagar um equipamento desse. Beleza. Bom, equipamento de medição do teor de água em materiais de construção. Esse aqui é o detector de presença de umidade. Então, ele já é um aparelho um pouco mais simples do que o anterior, né? E aí eu consigo ver mais detalhadamente. Ele vai ser presença de umidade e mede o teor de água dos materiais de construção. Então, através de processos não destrutivos, quando utilizado em paredes, tecidos e pavimentos que permita conhecer o seu teor de umidade e detectar a existência de eventuais infiltrações, ainda que essas sejam invisíveis. Né? Então, esse é um equipamento que eu vou colocar mais próximo, tá mais molhado isso aqui. E aí, de onde que será que está vindo? Vou acompanhar isso até chegar na fonte, né? Na possível fonte ali dessa umidade. Então, mais um aí. Equipamento de detecção de níveis de monóxido de carbono. Então, a gente sabe que o monóxido de carbono, ele no concreto, ele é prejudicial, ele me traz o quê? A carbonatação. Então, detecta a presença de monóxido, mede em partes por milhão, e os níveis de concentração, eles estão aqui dentro. Não é tão utilizado esse daqui. A gente tem ensaios que eles vão dar um pouco mais de precisão, porque esse aqui ele não consegue penetrar. Né? E o monóxido ele está no ambiente ali. Ele só vai medir essa concentração. Eu vou deixar aquela. Vou dizer que a vida útil daquela edificação é maior ou menor. Né? Por quê? Aqui a concentração de monóxido é grande. Então, a probabilidade de eu ter uma carbonatação nesse concreto aqui é maior do que naquela outra região ali que o percentual é menor. Basicamente, isso que eu vou ter de informação aqui com esse equipamento. Equipamento de detecção de armadura. Esse daqui, o que a gente faz com ele? Eu vou conseguir identificar. Eu descobri ali que é um elemento. Às vezes é uma viga ou um pilar que está na cara ali. Só que eu quero dar uma estudada nesse pilar, porque eu estou querendo... Tem uma carga diferente em cima daquela laje. Então, na vistoria que foi feita, foi identificado que aquela laje era para residência e ali está um escritório. E eu sei que a carga ali é um pouco maior, né? Então, eu vou tentar, de alguma forma, dar uma calculada, né, para buscar saber se essa estrutura que está ali, em qual limite que ela está. Isso numa ausência de um projeto estrutural. Então, eu vou começar a fazer o quê? O reconhecimento. Primeira coisa que está escondido para a gente não consegue ver, eu consigo ver o tamanho do pilar. Esse é o pilar 30 por 30, 40 por 40, 20 por 30, 20 por 20. Eu consigo ver esse tamanho. Então, isso para o projeto eu já consigo trazer. Mas a quantidade de barras de ferro, não. Então, esse equipamento ele vai me dar essa possibilidade. Eu vou aqui, de alguma forma, medir, separar aqui, e ele vai apitar ali, ó. Ele está mais ou menos. Eu vou pegar ali eu tenho esse equipamento, eu tenho aqui em casa. Vou tentar aqui mostrar para vocês. Deixa eu fechar todos, aí esse fica por último aí. Então, ele vai mostrar para a gente a posição que está aquele aço. Já se ele dá o diâmetro desse aço,
Os mais simples, não, volto a dizer. Os mais completos, ele me dá até o espaçamento que esse aço ele tá ali para dentro. A gente tem um equipamento lá no IFES que ele mostra isso para a gente. Ele está a 2 centímetros, ele está a 3 centímetros, né? Então, eu consigo dizer assim, ó, ele está a 2 centímetros, então eu tenho um cobrimento, eu tenho recobrimento de 2 centímetros. Ah, ele está a 3, eu tenho recobrimento de 3. Né? Então, a gente vai entendendo aquela estrutura, eu vou analisar aquela estrutura ponto a ponto. Então, essa análise da estrutura ponto a ponto é muito legal. Ah, Jessy, mas é só colocar a parede. A gente tem todo o equipamento, a gente precisa de uma destreza do profissional que está mexendo ali. Né? Não é só chegar o aparelho vai me dar essas informações. Por quê? Porque ele está tentando buscar um elemento. Eu vou precisar, por exemplo, até eu chegar e falar assim, eu tenho uma barra de aço aqui, eu vou ter que investigar de cima e embaixo para ela. Não, só se ela se repetir muito naquele ponto, às vezes nessas avaliações, tal, eu vou começar a fazer até desenhos na parede, na estrutura, para eu enxergando. Ó, achei nesse daqui. Eu vou subir um pouco mais, achei nesse daqui. Opa, já tem uma linearidade. Ah, achei esse aqui um pouquinho para o lado, esse aqui um pouquinho para o outro, mas já me dá mais ou menos a região que aquele aço vai estar implantada. Ah, eu vou fazer nesse sentido inverso, estou buscando os estribos. Consigo ver qual a distância que está um estribo do outro. São informações que eu vou ter na mão para, de repente, entregar na mão de um calculista, ele calcular agora dali para frente se aquela estrutura vai suportar essa nova carga. Esses equipamentos, eles vão evoluindo, né? E eles conseguem identificar também essa mesma detecção por magnética, né? Ele detecta aonde que está passando a eletricidade. Então, por onde será que está passando esse eletroduto? Eu consigo dar uma enxergada. Falando daquela foto sua, Felipe, que tem lá na sua casa, que que a gente está em dúvida se é ou não é o eletroduto que está fazendo com que haja aquela fissura na sua laje. Esse equipamento que vai detectar ali, ele consegue me dizer assim, olha, tem carga elétrica passando aqui. Né? Age mais ou menos dessa forma, o que facilitaria consideravelmente para a gente, né? Eu consigo entender também, às vezes eu estou numa alvenaria, eu estou vendo que aquilo não é aço, e o próprio aparelho fala, eu não tenho aço aqui, mas eu tenho um vazio. Bom, vazio eu tenho também dentro das alvenarias, que são os blocos vazados, né? A cerâmica ela é cheia de vaziozinho. Então ele vai me detectar isso. E eu tenho que saber interpretar essa diferença desse vazio de ser do bloco cerâmico ou esse vazio ser uma tubulação que está passando água ali naquele local. E aí eu vou ter que passar aparelho nela toda, vou ter que conhecer aquela alvenaria toda. Lembre-se que eu estou fazendo um reconhecimento, né? Não é uma coisa, não eu estou tentando achar, não está na cara para mim. Vai ter hora que eu vou ter um concreto ali, pô, não dá, não consigo achar, vou para cima, vou para baixo, aí eu consigo ir inferindo aquilo ali. O esclerômetro, né, falando já de outro equipamento, esse aqui basicamente ele é resistência na compressão do concreto. Eu vou fazer esse esclerômetro, eu vou bater no concreto, e aí você fala assim, mas se tiver rebocado aquele concreto, eu tenho que achar o concreto, e aí eu vou medir essa resistência. Ele vai medir uma resistência superficial.
Ele não vai medir a resistência até lá dentro, mas esse superficial, ele já é interessante para a gente. Por isso que ele tem que fazer naquele concreto mesmo. E aí eu vou dar o golpe ali, e a gente vai... vou conseguir dar aquele golpe, e ele vai me dar uma resistência, né? De acordo com o ângulo que eu for colocar, tal, vou jogar isso para dentro de uma fórmula. Existe esse ensaio, ele é normatizado de esclerometria, tem uma norma específica para esclerômetro, e aí ele vai me dar os cálculos. Não sei se vocês já perceberam lá na escola que naquele corredor ali que é da edificações, tem muito nos pilares tem uns quadradinhos, né? Então, isso são ensaios de esclerometria. Você separa em quadros. Para não faltar aqui, eu acho que. Não sei, estou com 9 na cabeça, mas são 12. São 12 pontos. Então, eu vou fazer naquele quadro ali, eu vou fazer 12 pontos. E aí eu vou jogar isso dentro da norma e ele vai me dar, olha, sua resistência do concreto é de 30 MPa, 40 MPa. O outro ponto já são os ensaios químicos. Deixa eu ver se eu peguei aqui. Então, eu falei da esclerômetro, líquido penetrante, do ultrassom. Deixa eu ver aqui. Não está aqui. Deixa eu botar aqui. Vamos botar aqui. Ensaios com... Como é que chama? Fenolftaleína. Eu não vou passar esse vídeo todo, não, mas eu vou colocar ali no Moodle para vocês assistirem depois, tá, gente? Eu quero só que ele me mostre a região. A carbonatação do concreto. Vou aumentar um pouco, acho que meu computador está baixo. Vocês conseguem ouvir aí? Eu não tô ouvindo não, professor. Tá, mas eu vou ficar só com as imagens dele, não precisa dele falando, não. Mas depois eu vou botar esse vídeo lá. Ele está explicando a diferença da carbonatação. Ele começa a entrar numa química. Essa é uma área que exige um pouco mais de conhecimento químico, né? Dessas formações aí, o que entrega a carbonatação, essas reações químicas que ele vem falando aqui. Ó, o teste com... Tá, ele não faz o teste mesmo, ele só vai me mostrar a foto aqui. Conversando demais, não, que eu já estou conversando. Por que eu não posso fazer o ensaio onde já está aberto? Vocês conseguem entender essa diferença? Por que eu tenho que descascar o concreto? Esse é aquele primeiro concreto que eu falei para vocês. Eu primeiro vou ter que abrir e fazer uma análise ali em cima. Por que eu não posso pegar, por exemplo, esse que passou aqui, já aberto aqui, ó, e fazer essa análise aqui? Porque esse já está exposto, né? Então, teoricamente, a resistência dele é menor. Perfeito, isso aí. Então, eu já tenho aqui eu já tenho agente agressivo aqui.
Superficialmente, eu tenho névoas salinas, superficialmente, eu tenho monóxido de carbono, né? O que eu quero identificar não é isso, se eu tenho ou não. Esteira eu tenho. Por isso que quando começa a abrir, eu tenho que fechar. Porque eu tenho isso no ambiente. Quanto mais fácil eu deixar essa passagem para eles, mais fácil ele vai chegar lá. Por isso que quando eu tenho que fechar. Quando aparece a menor fissura, eu tenho que fechar. Por que eu não... Então, por isso eu não posso fazer. Eu vou ter que abrir para chegar até o aço e analisar em quanto tempo ou se já está comprometido aquele concreto. Olha, não, esse concreto já está impregnado com... o concreto ele já vem defendendo, é uma das funções também do concreto, já vem defendendo o aço, defendendo. Aí chega uma hora que ele começa a... Ele não segura mais. Então eu tenho uma edificação de 50 anos e eu tinha um cobrimento ali de 2 centímetros. Então a minha taxa de penetração, embora para 50 anos ela foi boa, né? Mas ela chegou ao fim do que a gente diz como concreto já consegue segurar essa penetração. Os próximos caminhos vai ser o quê? Chegar até a armadura. Aí, uma vez que iniciou o processo de corrosão, ele só vai se ampliando. Então, ele pegou, ele foi abrir, ele está fazendo aqui, na verdade, como é que chama? A mistura, né? Essa mistura é interessante que ela seja feita. É interessante, não, ela é feita assim, né? Deveria ser feita assim, feita em laboratório, bem dosado, para me dar a exatidão do que a gente está falando, que ele é um percentual ali em cima. Então, o que ele está fazendo aqui? Um rompedor, né? Ele deve estar. Então, o objetivo dele é ele está abrindo. Está tirando. Possivelmente ele chegou aqui até a ponta, né? Chegou até no aço. O que aconteceu aqui? O que a gente consegue interpretar? Se a fenolftaleína não muda de cor, que é o caso aqui da parte externa, é porque ela reagiu. A partir do momento que ela está aqui dentro mais rosada, o rosa daqui de dentro me traz o retrato que eu ainda não tenho o agente contaminante aqui dentro. Então, esse ensaio basicamente vai ser isso. Eu tenho a fenolftaleína e tenho o nitrato de prata. Tá? Um é para medir carbonatação, o outro para medir névoas salinas. Deixa eu ver se ele faz o outro também. Acho que não. Não. Vocês estão ouvindo agora? Falando, né? Estamos ouvindo você. Mas é o vídeo, não? Não, o vídeo não. Ah, tá. Bom, beleza. Era isso aqui que eu queria mostrar. Não sei por que não tá, não. Mas tudo bem. Era para pegar o áudio do negócio. Mas tá bom. Não precisa dele falando, não. Entenderam o processo? Então, eu vou fazer isso para identificar a vida útil daquela edificação. Né? Então, essa edificação, eu vou fazer... vou quebrar ela toda? Não. Mas eu vou identificar ali em alguns pontos, vou escolher alguns pilares, né? Vou pegar os pilares mais da frente e mais do meio, porque os mais da frente
muito provavelmente eles estão mais impregnados com agentes agressivos do que os do meio. E aí eu vou conhecer essa diferença aí dos dois, né? Uma análise que eu posso ter, ó, são os pilares da fachada e são os pilares do fundo, né? Fazer um estudo ali, como que está a penetração desse agente agressivo. E aí, com isso, você consegue estimar a vida útil daquela edificação. Ou até falar assim, olha, já chegou o limite de vida útil. Você tem vários pontos, você já tem processo de corrosão avançado e o concreto que você tem aqui, em modo geral, ele não protege mais o seu aço. Né? Então, já é um retrato de que minha edificação eu preciso de uma correção maior. É igual o exemplo do carro, né? Que de vez em quando eu falo com vocês, eu tenho uma manutenção mais barata no início, chega uma hora que eu começo a ter uma manutenção, né, mais cara. Vou fazer uma prevenção. Eu vou tirar aquele concreto que está ali e vou fazer uma envolta de novo com um novo concreto. Pode ser, mas eu vou tirar todo aquele concreto? Percebo que eu não estou tirando aço. Meu aço está íntegro ainda nessa situação. De eu conseguir identificar previamente essa penetração desse agente agressivo, o meu aço ele vai estar íntegro. Eu estou tirando aquela capinha ali de concreto que já não está me dando aquela proteção, ela está me dando resistência mecânica, ok? Ela está me dando, está fazendo com que eu tenha uma estrutura que tem resistência mecânica, mas ela não está chegando ao ponto de proteger mais o meu aço. Então é coisa de poucos anos que ele vai chegar e vai começar o processo de corrosão, e aí o processo fica mais caro. Na hora que eu tenho a corrosão, o custo é mais alto. Então, por isso que é interessante a gente fazer dentro dessa vida útil aí anterior. Deixa eu ver se eu tenho mais algum ensaio aqui que eu não falei para vocês. Tem emissão acústica, analisar, por exemplo, se as esquadrias estão dando a vedação acústica necessárias para aquele local. Às vezes eu preciso estou fazendo um projeto de uma boate. Não é nem tanto da patologia isso, né? Até a arquitetura, uma reforma, alguma coisa, eu vou dar uma conferida se aquele som que está ali dentro da boate, se ele está saindo para fora ou não, né? Então isso seria uma... Mas eu tenho aí vazamento de ar comprimido, descargas elétricas, falhas em isoladores e por aí vai. Tem essa radioscopia e gama fria também. Então, até aqui depois vocês dão uma olhada. O ensaio de dispersão visual, que a gente fez. Medidor de umidade, já falou. De estanqueidade. Estanqueidade, às vezes vou analisar tubulação de gás de um prédio, né, do gás encanado. Bom, o que eu posso fazer? Eu não vou fazer um teste com gás, né? Eu vou fazer um teste com ar. Eu vou colocar ar ali dentro daquele ali, vou fechar todas as devidas saídas e vou pressurizar. E vou ter ali um equipamento simples, que é o quê? Um manômetro. Estou pressurizando, meu manômetro está ativado ali, deu um número X ali. Vou desligar, vou interromper essa entrada de ar e vou ver se ela segura. Se a tubulação estiver segurando, minha quantidade aqui de pressão nela foi estável, ok, está estanque. Se ela começar a variar e reduzir, opa, eu tenho algum ponto que está vazando. E aí eu vou começar a investigar, entender em qual ponto, vou fazer por trecho essa análise para enxergar exatamente aonde que aquela tubulação está vazando. Esses ensaios de estanqueidade passa muito por isso. E percebo que é um equipamento ali, um compressor para colocar ar e mais um manômetro.
Líquido penetrante. Líquido penetrante é onde que a gente utiliza? Na construção, na mecânica, a gente utiliza muito em tubulações, saber se aquela tubulação está fissurada. E aí, quando a gente fala uma fissura, né, para mecânica é menor ainda que o que a gente enxerga, aquele abaixo de um fio de cabelo. Então, ele vai colocar ali, vai aspergir também, é químico aquilo ali, vai jogar em cima e ele vai mudar de cor aquele pedaço. Eu falo, opa, aqui eu tenho algum problema. Vou jogar esse líquido penetrante em solda para ver se a solda ela está perfeita, se ela está toda bem alinhada, né? Então é um ponto. Ultrassom é um outro equipamento legal para deixa eu ver aqui, utilização ultra em patologia. Vamos botar construções, vem um monte de coisa da medicina. Patologia e ultrassom. Mas é ultrassom do concreto aqui. Tá bom, só você sabe fazer. Tá bom. Bom, então deixa eu ver se ele pega aqui um ensaio. Bom, basicamente é isso aqui, ó. Se eu tenho 2 transistores, tá? Ele vai estar dentro de um equipamento que é desse tipo aqui. Deixa eu aumentar a tela, né? O equipamento que é desse tipo aqui, ó. Então tem 2 transistores. Vou colocar aqui nessa pontinha um gel acoplador. É um gel que ele vai dar aderência perfeita ali para as passagens de ondas, né? Então, o que ele vai estudar? A velocidade de transmissão de um ponto ao outro. Basicamente isso. Em quanto tempo, né, chegou daqui para cá? Eu vou informar qual a distância. Então, para a gente, quanto mais rápido ele chegar do outro lado, quer dizer que eu tenho um concreto mais bem permeável. Ele é mais permeável, né? Se ele demora a chegar, eu vou ter o quê? Uma coisa mais demorada. A onda vai ficar meio perdida. Eu tenho muito vazio ali dentro, né? Então eu não tenho tanto onda para ele passar, lugar para ele passar. Deixa eu ver se ele mostra aqui o eu vou colocar uns vídeos lá. Não vai ficar procurando aqui, não. Que utiliza o ultrassom. Vou colocar 3 vídeos para vocês. O que utiliza o ultrassom, o que utiliza o pacômetro, que é para medição de barra, e o ensaio de fenolftaleína nitrato de prata. Beleza? Bom. Então, eu tenho esclerometria. O esclerometria também é legal. Vou botar alguns vídeos dessa parte aqui para vocês assistirem para complementar isso aqui. Gente, esse é um mundo dos equipamentos, tá? Esse é o mundo dos equipamentos de patologia. Esse mundo ele vai ampliando cada vez mais. Estão todos ali? Não estão todos ali. Tem coisas legais ali, tem algumas coisas que não são tão necessárias. Cada trabalho vai ter a sua função. Beleza? Algum questionamento, alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Diga aí. Aquele ensaio de fenolftaleína, ele é um ensaio não destrutivo, né? Então, eu imagino que aquela camada de concreto que eles tiram não seja prejudicial. Não é não. Não é não. Porque ali eu vou tirar mais ou menos 2, 3 dedos de concreto ali naquele ponto ali. Não preciso fazer um escoramento para fazer esse ensaio. Não. Entendi. Mas eu tenho que fechar. Logo fiz o ensaio e fecho.
Ah, entendi. Ele Aí eu fecha. vou fechar com grout ou com um traço de concreto muito bem projetado. O grout normalmente ele me dá uma resistência maior, então fecho com um elemento pauleira ali para ele. Entendi. Beleza, era isso que eu ia perguntar. Beleza, gente? Entendido então? Então, o que que eu tenho aqui? Beleza. Nossa próxima aula, eu já vou passar para vocês o nosso trabalho de. Primeiro, vocês já podem começar a fazer, complementar aquele laudo, já fica essa atividade. A gente vai complementar aquele laudo. Agora vocês vão colocar as causas. Vocês vão investigar quais são as causas. Né? Aquilo que a gente conversei com a Rebeca, com o Felipe, com o Peterson, não vi o seu ainda, mas algumas coisas na Rebeca tem bem claro para ela ali qual é a origem daquilo ali, mas eu peço até que vocês parem e analisem um pouco mais a fundo isso. Né? Será que é isso mesmo? Sempre duvide naquela primeira, aquela coisa que é mais banal. Normalmente é o banal, tá? Não estou falando que não é. Porque às vezes a gente fica preso. Ah, não, é infiltração, ali é a calha que está vazando, tal. Mas às vezes eu tenho uma telha furada, né? Então essa investigação um pouco mais... Não sei se vão subir em telhado, não é isso que eu quero dizer, tá? Não é esse ponto, não. Mas não estou falando numa realidade. Porque às vezes eu tenho uma telha furada, eu tenho uma calha ok, a calha está com um problema aqui, ela não está impermeabilizada, mas eu tenho uma telha furada aqui também. Então não adianta eu só curar aqui a calha impermeabilizada, que ela vai continuar vazando aqui e dá a impressão que o meu laudo, e foi, né? Mas foi errado. Ele não foi errado, ele foi insuficiente. Né, diferente aí para gente, do insuficiente para o errado. Então, já passo para vocês, já podem entrar e começar a escrever as causas disso aí. Vou separar na próxima aula os trabalhos, que é o final aqui do seminário, que vai para a semana do dia 15 a 21 de março, para a gente começar aqui para apresentar. Eu tenho um problema em estrutura. Beleza, a gente fala alguma coisa aqui, né? Eu já tenho, identifiquei que eu tenho a estrutura carbonatada, o que fazer nesse ponto? Então, o trabalho vai ser isso aí, vocês acharem como consertar, no final das contas. Então, percebo que tem ali o trabalho de até vocês descobrirem o que é, dentro daquilo que vocês já fizeram a vistoria, e aí depois a gente vai pegar, não dá para a gente pegar, falar assim, não, pegue tudo que vocês colocaram, como vocês vão consertar, que aí o volume fica muito grande. Mas a gente vai pegar uma área para cada um e dizer, ó, vocês vão falar sobre isso aqui. E a gente apresenta aqui, vai ficar mais ou menos na semana do dia 9, né, por aí. Semana do dia 9. Semana do dia 22 de março a 28 de março, na semana anterior, 15 de março e a semana do dia 22 de março. Essas duas penúltimas semanas. E a última semana fica a nossa avaliação. Tudo que vocês entenderam aqui na nossa disciplina. Beleza? Alguma Professor, dúvida? então, deixa eu só entender. Agora, como a gente não tem como fazer os ensaios, a gente vai só supor. Isso. Vocês vão tentar entender de onde foi. Nem tudo você precisa de equipamentos, né? Uhum. Lógico, tem coisas que é muito melhor de você conseguir os equipamentos, mas realmente tentar supor, né, daquilo ali. Processo de corrosão está acontecendo ali, por quê? Eu tenho uma infiltração. Vou pegar ali fora, na parede anterior, vou tirar uma foto ali, olha, eu tenho uma fissura aqui que está entrando água para dentro da residência. Coisas desse tipo, vocês vão tentar buscar. Tá bom, entendi. Beleza?
Peterson, ok? Felipe? Ok. Beleza, gente. Então, segunda-feira tem gente já aprendendo a fazer planilha orçamentária, beleza? A aula de segunda vai ser importante. Abraço, gente. Bom final de semana para vocês, então.